que diz aqui esse outro problema, né? Ele fala o seguinte: imagine que após atingir o equilíbrio térmico, a amostra do vídeo sofrerá as seguintes mudanças, né? A primeira mudança é a pressão a qual se submete dobra a uma temperatura constante e depois a temperatura da amostra reduzida pela metade a uma pressão constante. E terceiro, que no caso, a pressão da amostra volta a seu valor inicial e a uma temperatura constante. Ordene as frases abaixo com a consequência de mudanças de estado que ocorrerão com a amostra, no caso, se a gente fizer toda essa brincadeira aqui, como ele falou, né? E aí, só para recordar um pouquinho essa questão do ponto tríplice, né, de uma substância, quando a gente tem um diagrama de fase, né, pressão por temperatura, o que que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que é possível determinar, mesmo sem valores numéricos, que o ponto de pressão versus temperatura fará uma curva passando pelo estado sólido e líquido à medida que as mudanças são aplicadas à amostra. É importante notar que ao longo dessa linha que separa a região do sólido e do líquido, do diagrama de fases, a amostra se encontrará em uma mistura desses dois estados no caso, tá? Então aqui nesse pontinho aqui, o vermelho, chamado ponto triplo, né? Aqui a substância ela vai estar tanto sólida como líquida, como aqui no caso vapor também, tá bom? No primeiro caso, onde a pressão a qual se submete dobra a uma temperatura constante, então se eu dobrar aqui no caso a temperatura, a gente observa que a amostra ela vai se tornar exclusivamente líquida, né? Então aqui a ordem vai ser: a amostra vai se tornar exclusivamente líquida, tá bom? E no outro ponto aqui, ó, a temperatura da amostra reduzida pela metade, há uma pressão constante. Então, nesse ponto aqui, né, se a gente reduzir a temperatura à metade, o que vai acontecer? A amostra começará a se solidificar, tornando-se uma mistura de água líquida e sólida, né? Então, para o segundo ponto, a gente coloca essa frase aqui na ordem, né? E a última, né, a pressão da amostra volta ao seu valor inicial a uma temperatura constante, então a amostra se tornará exclusivamente sólida. Então a ordem ficou assim, né? A amostra se tornará exclusivamente líquida, depois a amostra começará a se solidificar, tornando-se uma mistura de água líquida e sólido, e por último, né, aqui a amostra se tornará exclusivamente sólida. Tranquilo? É isso.